síndrome do X frágil. Sintomas e tratamentos. A síndrome do X frágil é reconhecida como a deficiência intelectual herdada mais comum. Portanto, possui associações de familiares de pacientes em todo o mundo. Descubra neste artigo o que é essa alteração. A síndrome do X frágil é conhecida como um distúrbio genético e hereditário que afeta a capacidade intelectual. Trata-se de uma doença que causa grandes problemas para quem a tem e para os familiares dos afetados. Essa síndrome é a forma mais comum de apresentação no mundo da deficiência intelectual hereditária. De cada 4.000 homens nascidos vivos, há um afetado, e o mesmo vale para uma mulher, a cada 6.000 nascimentos. A diferença entre homens e mulheres é explicada, em parte, pela configuração genética de cada sexo. Enquanto as mulheres têm 2 cromossomos X, os homens têm apenas um X, e o outro é o cromossomo Y. Por esse motivo, a alteração pode ocorrer sem sintomas óbvios entre as mulheres. Temos que considerar que, se o gene é afetado em um dos cromossomos X de uma mulher, existe outro cromossomo que pode substituir essa deficiência, porque contém o mesmo gene. As mulheres podem então ter sinais mais leves do distúrbio, ou simplesmente ser portadoras do defeito sem expressá-lo. O gene afetado na síndrome do X frágil é o FMR1. Sendo danificado, ele não produz a proteína FMRP corretamente, ou nem chega a produzi-la. Isso provoca deficiência intelectual, distúrbios de agressão ou relacionamento social, problemas de linguagem. A síndrome do X frágil não tem cura. Uma vez diagnosticado, o apoio das terapias de reabilitação pode ser fornecido, mas a reversão total do problema nunca será alcançada. Sintomas da síndrome do X frágil. Quando o distúrbio da síndrome do X frágil é estabelecido e se manifesta, ele apresenta sintomas variados. O principal problema reside no intelectual, mas também é acompanhado por outros sinais. Entre as formas usuais de apresentação, temos problemas de aprendizagem. A afetação intelectual pode ser leve ou grave. Às vezes, é acompanhada por hiperatividade e déficit de atenção, o que afeta profundamente a inclusão escolar das crianças. Também é comum que a linguagem seja prejudicada. Fala pouco desenvolvida, especialmente em homens, e com incidência muito baixa entre mulheres. Eles geralmente gaguejam ou pronunciam as palavras sem dizê-las completamente. Espera-se que eles desenvolvam a linguagem muito tempo depois, em comparação com outras crianças da mesma idade. A mudez total não acontece com frequência, mas há pacientes que nunca desenvolvem a linguagem completamente. Alterações físicas. Há neonatos que não revelam características físicas que levem a suspeitar de uma síndrome do X frágil. No entanto, com o passar do tempo e a chegada da adolescência, as orelhas aumentadas, uma testa proeminente e o pé chato, que geralmente acompanham, se tornam mais evidentes. Distúrbios de adaptação social. Crianças com síndrome do X frágil podem ser ansiosas, reticentes ao contato visual e até agressivas. A timidez é mencionada regularmente entre as meninas. Hipersensibilidade. Embora o aspecto sensorial não seja o mais relevante, pode haver fotofobia e reação excessiva a ruídos altos. Formas não completas da síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil nem sempre é completa. Se a alteração do gene FMR1 é leve ou ocorre em uma mulher que pode compensá-la com seu outro cromossomo X, formas diferentes se manifestam.
As duas apresentações alternativas à habitual são: insuficiência ovariana primária. As mulheres que sofrem com essa condição costumam ser inférteis e entram na menopausa em idade precoce. Elas perdem seus ciclos menstruais antes dos 40 anos. No caso de não sofrerem de infertilidade e engravidarem, seus filhos correm um alto risco de herdar a síndrome. Tremor ataxia associada ao X frágil. O principal prejuízo ocorre no sistema nervoso. Os pacientes tremem bruscamente, têm dificuldade para caminhar e sofrem desequilíbrios. Em geral, a associação com transtornos do humor. Tratamentos. Já antecipamos que a síndrome do X frágil não tem cura. É uma alteração genética que não pode ser resolvida, uma vez que o embrião já a possui. Nem pode ser revertida durante o crescimento da criança afetada. O apoio é oferecido com terapias de reabilitação. Elas são incentivadas a falar corretamente e a serem incorporadas ao sistema educacional. Os problemas comportamentais são abordados pela psicologia para melhorar suas relações sociais. Essas crianças são candidatas ideais à estimulação precoce. Além disso, pode-se dizer que há uma indicação médica inevitável para que elas frequentem centros desse tipo. Propõe-se que, pelo menos até 3 anos de vida, as crianças sejam estimuladas com as técnicas de estímulo já comprovadas. Muitas associações de familiares e pacientes com síndrome do X frágil trabalham no mundo todo para divulgar a patologia e buscar alternativas. Você pode aprender mais sobre a doença, para dar o primeiro grande passo, que é o de não discriminar,